Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E no vídeo de hoje eu falarei a respeito dos benefícios de você andar com pessoas ricas. E quando eu falo de pessoas ricas, eu não estou falando de gente que ganha 20 ou 30 mil reais por mês, não. Estou falando de pessoas que ganham 100 mil para cima no mínimo, tá? Gente que tem dinheiro de verdade. Há pouco tempo atrás eu fiz um vídeo, inclusive, que chama Você Não Será Rico, a qual eu falo que pela própria maneira como a sociedade funciona, é impossível para a maioria das pessoas obter grandes fortunas, visto que a sociedade ela funciona mais ou menos como uma pirâmide, né? Então se você virar uma pirâmide de ponta cabeça, ela cai. De modo que para que ela fique de pé, o topo tem que ser mais fino e a base ela tem que ser mais grossa para que a pirâmide ela se sustente, né? Da mesma maneira também é minoritário o número de pessoas que têm um grande potencial de alcançar um grande QI ou de ter uma boa aparência, né? Por exemplo, ter uma aparência de Shed. A gente sabe que o percentual de pessoas com esse tipo de perfil é minoritário, também o número de pessoas que irá alcançar grandes bens financeiros é minoritário, né? E eu tenho esse tipo de pensamento basicamente porque, diante daquilo que eu apurei, existem essencialmente 4 maneiras de você ser um cara rico. A primeira e mais óbvia delas é você sendo um herdeiro. A segunda é tendo algum tipo de habilidade rara e saber usar isso para ganhar dinheiro. A terceira maneira é fazendo algum tipo de esquema, algum tipo de ato, né, que fuja da licitude, burle leis, etc. Muita gente fica rica operando inclusive no submundo da internet e tal, é muito comum. Essas pessoas ganham muito dinheiro operando no submundo. E a quarta maneira é tendo muita sorte, seja fazendo algum tipo de investimento de alto risco e obtendo retorno, ou então de fazer algo ou conhecer a pessoa certa no dia certo, tá? Essa questão de ter muita sorte ocorre muito no mundo da música, por exemplo, ou no mundo do entretenimento, YouTube e etc, né? Então muitos desses caras eles não vão admitir isso, mas sim é questão de sorte, tá? Por exemplo, você vê o Whindersson Nunes, ele é um cara que ele obteve muito sucesso. Se você for ver nesse YouTube aí, existem muitos caras que fazem vídeos na internet que têm o mesmo ou até são muito mais engraçados do que o Whindersson Nunes, tá? Tão talentosos quanto e até mais engraçados que não conseguiram ter o estrelato que ele teve. Gente do Ceará, gente de outras capitais do Brasil que tem um talento similar ou até melhor. Isso acontece porque às vezes o cara teve sorte em algum tipo de vídeo que ele fez, que viralizou, que por sorte o algoritmo do YouTube impulsionou, né? Inclusive o algoritmo do YouTube é algo misterioso até para os próprios funcionários de suporte do YouTube, eles mesmos não sabem explicar como é que funciona essa questão da impulsão de vídeos, é um mistério e que ninguém até hoje conseguiu desvendar. E muita gente tem sorte fazendo vídeo do YouTube, a verdade é essa. É claro que existe o mérito, existe o talento, mas também existe muita, mas muita sorte, tá? Esse papinho aí de que é 99% de transpiração e um pouquinho de sorte, isso é tudo papo, tá? Isso é frase motivacional. Esses caras têm muita, mas muita sorte mesmo, tá? Então basicamente são essas 4 maneiras. E eu fiz esse tipo de conteúdo, esse tipo de introdução, porque eu quero reforçar essa ideia das pessoas pararem com essa luta, com esse tipo de sonho maluco, de serem pessoas ricas, de alcançar muito dinheiro, porque isso é esse tipo de busca que faz as pessoas caírem em golpes, né, nas mãos de charlatães aí, golpe de pirâmide, etc., tornam elas presas fácil para vigaristas, né? Entretanto, não é porque a maioria das pessoas não tem condições de ficar rica que você vai se entregar à sua própria miséria, né? Eu fiz esse tipo de introdução porque eu achei necessário para entrar no tema do vídeo, tá? E muito daquilo que eu penso e inclusive corroboro desse tipo de ideia é porque eu conheço um pouco esse meio, tá? Eu conheço uma pessoa em específico que é um grande amigo nosso, tá? Da nossa família, a qual ele nos ajudou muito, ele é um cara muito gente boa e ele é um cara muito, mas muito rico mesmo. Inclusive eu até andei um dia de carro com ele e assim, é bizarro, tá? É o tempo todo ele atendendo ligação, ele chefia várias empresas, ele tem sócio, ele também faz negócios à parte dessas empresas que ele tem, e é o tempo todinho, tá? O celular dele não para de tocar, ele não para de receber notificação, é o tempo todinho, de gente pagando 2 mil, recebendo notificação de entrando 2 mil na conta dele agora, daqui a pouco entra 1.000 e pouco, daqui a pouco é 3 mil, aí tem dia que ele não recebe, aí no outro dia ele recebe notificação de entrou 10 mil na conta dele, 8 mil na conta dele, 7, 3, 4 mil.
Então, assim, facilmente daquilo que eu apurei, é claro que eu nunca perguntei isso para ele, mas ele seguramente ele ganha entre 150 a 200 mil por mês. Fácil, fácil, tá? Ele tem várias casas aqui na região onde a gente mora. Claro que eu não vou falar o que ele desempenha, né? Porque apesar dele ser um rico anônimo, a empresa pela qual ele é um dos sócios é uma empresa relativamente grande e conhecida aqui, então por motivo de segurança, eu não falarei muito, né? E assim, eu já frequentei a casa dele, a gente já passou ano novo lá, Natal, inclusive até em uma antiga casa dele, ele já vendeu essa casa, né? Mas essa casa dele tinha 8 quartos, era uma casa enorme, muito grande, tinha piscina e tudo, spa, nossa, é muito bom. E a gente já passou, ele já convidou a gente para passar Natal, para passar Ano Novo, a minha família, a família da esposa do meu irmão, enfim, um monte de gente já foi lá para casa dele. E ele é um cara muito gente boa, muito tranquilo. Uma coisa que eu vejo nessas pessoas que são ricas, né, que é muito interessante é que eles são muito discretos assim na sua vida. Por exemplo, eu já trabalhei em loja, já trabalhei em outros locais, e quando você vê essas notícias de gente que faz barraco, que faz escândalo, geralmente é cosplay de rico, tá? Rico de verdade não faz escândalo porque eles querem ter anonimato. Então, assim, você nunca vai ver um cara que tem essa quantidade de dinheiro fazendo tudo para aparecer, para chamar a atenção. Muito pelo contrário, para eles é vantagem ser rico e anônimo. Quanto mais anônimo for, melhor para eles, né? E é muito interessante quando você convive com uma pessoa que é assim, através de conversas que você tem, momentos de descontração, algumas coisas você acaba aprendendo, né? E é até por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. E uma das primeiras coisas assim que eu aprendi com esse nosso amigo, que, como eu falei, é um cara que ele, ao mesmo tempo ele é muito rico, mas ele é um cara muito gente boa, é que essas pessoas geralmente elas têm um senso de oportunidade muito apurado, né? Então o cara que ele é rico, ele mesmo fala pra gente, tá? Ele não é nenhum santo, ele fez alguns esquemas também, isso é normal, tá? Gente que ganha a quantidade de grana que ele ganha, quando não é uma das outras três alternativas que eu citei, geralmente é fazendo esquema, inclusive até um dos sócios dele teve preso há pouco tempo, ele desfez a sociedade com esse cara, enfim. Isso é normal, tá, gente? Nenhuma pessoa que ganha a grana que esse cara ganha, ganha sem fazer algum tipo de esquema quando não é tendo sorte, sendo um herdeiro ou tendo algum tipo de habilidade muito especial, tá? Geralmente é fazendo algum tipo de esquema. Então, assim, eles têm um senso de oportunidade muito apurado, né? Isso é muito interessante. Outra coisa também que eu vejo, tá, que ele faz muito, é que gente rica sabe pensar e usa a cabeça e sabe economizar dinheiro e sabe fazer o dinheiro trabalhar, né? Então, por exemplo, esse mesmo cara, ele tem uma lancha, ele se juntou com mais outras 3 pessoas, essa lancha tinha um valor de mais de R$ 1 milhão, ele se juntou, cada uma dessas pessoas deu uma parte, né? E eles alugam essa lancha, ou seja, é mais uma renda passiva que ele tem, né? E outra coisa que ele faz muito é usar essa questão de milhas também de cartão de crédito. Tem uma informação, tá, que poucas pessoas têm acesso, que é o seguinte: todas essas empresas aí de cartão de crédito, quando eles fazem essa operação que você paga no crédito e tal, eles retêm o seu dinheiro e depois de um tempo eles pagam, né, para a instituição lá que você, né, que você está comprando. E essas empresas de cartão de crédito, eles têm algum tipo de imposto, né? Algum tipo de desconto, algum tipo de coisa que é retido e que eles têm que retornar para você, tá? Então, por exemplo, se você não correr atrás desse dinheiro, geralmente essas empresas ficam com essa grana para elas, né? E a maioria das pessoas não sabe disso, é por isso que existe essa questão de milhas e tal. E é um percentual tipo mínimo, assim, sei lá, a empresa ela vai pagar R$ 100, R$ 90 que você pagou, por exemplo, vai para o estabelecimento lá, né, que fica, porque o estabelecimento ele paga um percentual para essa empresa de cartão, e aí essa empresa de cartão desses R$ 10, vamos supor, por exemplo, você pagou R$ 100, né, para o estabelecimento lá. Aí quando você intermedia, né, a questão do cartão de crédito, o estabelecimento ele vai pagar vai ficar com R$ 90, esses R$ 10 vai para a empresa de cartão, e desses R$ 10, R$ 1 vai para você, que é o cliente, né? E a maioria das pessoas não sabe disso, e você tem um tempo para recuperar esse dinheiro. Se depois desse tempo você não pegar, esse dinheiro fica para a empresa de cartão de crédito.
O cara que é rico, ele presta atenção nessas coisas, ele não vai deixar o dinheiro dele voando. Por mais que seja de pouquinho em pouquinho, eles ficam com essa parte. Então, muitas vezes, até algumas empresas transformam esse tipo de coisa em milhas, né? Para você ter viagens e tal. Então, o cara que é rico, ele presta atenção nessas coisas, ele não deixa o dinheiro dele no ar. A gente que é pobre, tá? A pessoa que é pobre, ela não presta atenção nesse tipo de coisa. Uma outra coisa também que eu vejo que as pessoas ricas, elas têm muito, é que rico, ele sabe viver. Rico, ele tem interesse em adquirir experiências, não em mostrar para as outras pessoas que ele está vivendo, né? Então, por exemplo, as pessoas que são pobres, elas são muito interessadas em ficar tirando foto no Instagram, ficar tirando foto disso, daquilo, pagando uma viagem, sei lá em quantas vezes, né? Não que isso seja um problema, porque realmente viajar faz muito bem e tal, mas o que eu digo assim é que o principal interesse dessas pessoas é em ter esse tipo de experiência para registrar que elas tiveram. E a pessoa que ela é rica, ela não precisa desse tipo de autoafirmação, né? Porque a própria conta bancária deles informa para eles o tanto que eles têm. Então eles não precisam ficar mostrando para as outras pessoas que eles são ricos. Eles simplesmente se interessam em viver. E eles sabem viver, sabem ter boas experiências e ir gastando pouco dinheiro para ter essas experiências. Então, meu conselho que eu dou, hoje um vídeo mais rápido do que o de costume, tá? É que caso vocês tenham a oportunidade, sempre procurem fazer amizades, frequentar a casa de... Eu sei que não é tão fácil, tá? No nosso caso, a gente meio que teve um pouco de sorte por coisas da vida, né? De conhecer, né? Esse nosso amigo, que é um cara muito gente boa, ele é um cara muito rico, mas ele é uma pessoa super tranquila, super de boas, assim. Ele não tem muita vaidade, ele não se incomoda de chamar as pessoas para casa dele e tal. É uma pessoa muito de boas, assim. Mas, assim, se vocês tiverem oportunidade e tal, conversem com pessoas assim, extraiam delas conhecimentos, tá? E coisas que elas possam agregar na sua vida e aprendam com elas a mudar um pouco o seu mindset, tá? De você ter esse tipo de mentalidade, porque a verdade é que nós temos uma visão, nós temos uma criação e até mesmo um ensino escolar, o qual ele nos prepara para sermos empregados, tá? O ensino, basicamente, ele prepara a gente para trabalhar para os outros. E é esse tipo de mentalidade que o brasileiro médio tem, assim. Ele é contra a riqueza, ele é contra pessoas que têm muita grana, ele vê com olhos de desconfiança sempre, tá? Muito verdade por conta de escândalos que existem e tal, por conta de alguns motivos que eu já citei no primeiro tema, na primeira parte desse vídeo e tal. Mas assim, diante daquilo que é possível fazer na sua vida, sempre procure melhorar, sempre procure estudar, sempre procure enriquecer o seu vocabulário, o seu intelecto, sua cultura e a sua parte financeira, tá? Todo mundo tem um teto, mas e uma das coisas que pode inclusive te ajudar a alavancar financeiramente é você conhecer uma pessoa dessas, tá? Essa pessoa pode te dar muitas sacadas boas de como você pode, sei lá, adquirir um senso de oportunidade mais apurado para que você enxergue as coisas como uma situação que pode fazer crescer, tá bom? Então é isso, andar com pessoas ricas faz muito bem, procure balancear o ciclo social que você vive, não fica só andando com gente que é da mesma laia ou inferior a você, mas procure sempre andar com gente ali que tem uma condição financeira maior e também uma inteligência e cultura maior do que você, tá bom? Isso faz muito bem, você aprende muita coisa com essas pessoas. Um abraço, escrevam aqui o que vocês pensam, tá? Se vocês concordam, se vocês discordam e até a próxima.